Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Muito bom? É uma grata satisfação estar com vocês, nessa aprendizagem. E hoje eu quero falar sobre o Dia Internacional do Pi, o dia 14 de março. Bacana, né? E o que você sabe a respeito? Se você ainda acha que você sabe tudo de Pi, compensa assistir esse vídeo. Eu vou estar falando algumas coisas muito importantes e eu tenho certeza que você não sabia. Vamos lá? Quando tudo começou? Quando começa essa história toda a respeito do Pi? Isso começa com Arquimedes, lá na idade, eu diria assim, antes de Cristo, no ano de 287 a 212, lá na Babilônia. Arquimedes ele apropriou de alguns estudos já iniciados ali por Euclides, de Alexandria, ele já havia descrito aí sobre a circunferência, alguns elementos aí da geometria, e Arquimedes ele apropria desses estudos, ele faz uma apropriação desses estudos para descrever novos elementos. Então, o Arquimedes foi um dos primeiros a entender o que é realmente o Pi. Mas essa letra, essa simbologia que nós conhecemos, ela já não era descrita naquela época. Ela passou a ser descrita já em meados de 1700, precisamente em 1707, com William Jones. Ele era um anglo-galês, estudioso aí da Índia Antiga, e ele começou a entender essa simbologia em função de alguns estudos que ele tinha, Ele já tinha um estudo aí do Arquimedes, ele tinha um estudo a respeito do conhecimento grego. Por exemplo, o Pi é a 10ª letra grega. E quer dizer uma coisa que não pode ser materializada ou executada. Dessa forma, se a gente for pegar o Pi em grego, é perímetro. E perímetro não começa com P, começa com a letra Pi, na escrita grega. Então ele entendeu que o Pi é o que, na verdade? É o perímetro dividido pelo diâmetro, não é isso? Nós não aprendemos isso em matemática. Pi é perímetro dividido pelo diâmetro. Beleza? Então, a partir desse entendimento, William Jones descreve essa simbologia que nós conhecemos hoje. Pois bem, vamos entender como é que isso era pensado? Se a gente pegar uma figura com o diâmetro aí de 1 e você fizer um corte na estrutura dessa linha que descreve esse diâmetro e abrir essa linha, você vai ver que ela vai passar um pouquinho de 3. Esse termo é um número irracional de propriedade infinita. E por que propriedade infinita? Porque entre um número e outro existem infinitos números. Por exemplo, entre 1 e 2 são quantos números? Infinitos. Não dá para mentir. Entre 0,1 e 0,2 são quantos números? Infinitos números. Eu poderia dizer 0,000000001, 0,0000002. Ou seja, eu criei aí uma condição. Porém, uma propriedade infinita não tem uma condição. Então, dessa forma, quando passa de 3, um termo aí, precisava conhecer esse número. Então, temos duas voltas então. Vamos pegar a mesma circunferência, o mesmo diâmetro de 1, dando uma volta completa, nós vamos ver que vai passar um pouquinho de 3. 2 voltas, um pouquinho de 6, mas aproxima mais de 7. Vai aproximando do número exato. Então a pergunta é, quantas voltas seriam necessárias para que, quando terminasse essa volta, ela terminasse em cima de um número inteiro? Não conseguiu isso. Por mais voltas e mais voltas que você fosse dar, você não conseguiria chegar próximo desse número exato. Portanto, daí veio a ideia de um número que não pode ser materializado ou executado em termos gerais, Bom, nascendo então essa ideia, então o que é Pi? A gente considera 3,14, mas não, na verdade não é 3,14. É um número com uma propriedade infinita, é um número irracional,
Os estudiosos definiram isso no decorrer de muitos anos, que não dá para medir. Quanto vale exatamente, número exato, π, né? Então a gente considera aí 3,14 por questões de arredondamento, que o terceiro termo depois da vírgula é o número 1. E o 1 a gente já arredonda para baixo, então consideramos aí 3,14. Tá? Mas nessa tela aí não deu para preencher todos os números. E em fatores angulares? Se você considerar um diâmetro 2 de raio igual a 1, quando você der meia volta, você vai ver que forma 90 graus. Meia volta completa dá 180 graus, um ângulo raso. Quando você der, né, uma volta completa, você vai encontrar 2π e equivale a 360 graus, correto? Vamos mais uma vez? Veja bem. Então eu tenho ali uma divisão em uma linha, né? π, metade de π, 2π. Então vejamos, raio igual a 1, né? Quando eu der aí 1/4 de volta, forma-se 90 graus. Então é meio π. Meia volta, 180 graus, π. Correto? Vamos terminar lá com 2π é igual a uma volta completa, 360 graus. Gostou? Sabia disso? Ah, então senta que lá vem mais história. Pega o seu cafezinho e vamos lá. Então nós falamos que inicia lá com Arquimedes, quem forma a simbologia é o William Jones, e o dia do π. Como que ele foi criado? Ele foi criado em um museu lá na Califórnia. E aí vem mais história. Esse dia, no dia 14 do mês 3. Ah, professor Junani, mas dá 14/3. Ah, tá, mas em inglês o mês vem primeiro. Então o mês é 3 e o dia é 14. 3 e 14. Entendeu aí a lógica? Então no dia 14 de março comemora-se o Dia Internacional do π. Porque lá nos Estados Unidos, assim como na Inglaterra, o mês vem primeiro e o dia vem depois. Ok? Então 3/14. Pois bem, então esse dia foi marcado, né, como um dia internacional do π, né? Isso foi em 1988 e esse museu, gente, pensa num museu top. Ele foi aberto ao público e nesse dia toda a temática estava voltada para a razão do π, né? Então é um museu, compensa vocês entrar no site e dar uma olhadinha, né? É um museu muito bacana mesmo. Dando ideia para que tudo isso serve, né? Se a gente for pensar um pouquinho, né? Vamos pensar aqui um pouquinho. A gente calcula uma circunferência como? 2πr, não é isso? A fórmula para calcular uma circunferência. E para calcular um volume? Volume é πr ao quadrado, vezes a altura. Mas é só isso? Não. Se a gente quiser calcular um movimento, a frequência de um movimento periódico, correto? Então ali, 1 sobre 2π, vezes a raiz quadrada da constante elástica dividida pela massa. Mas é só isso? Não. A transformada de Fourier, por exemplo, é uma outra coisa que eu sou apaixonado, eu gosto demais dessa teoria. Quando uma pessoa liga para você, você reconhece a voz da pessoa pelo telefone? O que permite você reconhecer a voz de uma pessoa pelo telefone? Sendo que você tem aí apenas algoritmos e sistemas eletrônicos transmitindo dados e informações. A transformata de Fourier é uma integral que define, através da constante π, essa possibilidade. Mas é só isso? Não. O sistema de referenciamento, o GPS. Vamos mandar um foguete para o espaço. Vamos supor que ele vai lá para a estação espacial. Como é que ele chega lá? Através dessa constante π. Ele vai fazer uma circunferência no globo terrestre, ele vai orbitar a Terra até chegar na estação espacial, utilizando aí o π para isso. Você sabia de tudo isso? Se não, mas tem mais coisa? Tem. Dentro da resistência dos materiais lá na engenharia, nós temos também a condição do estudo do π, no momento de inércia. Olha quantas coisas nós temos, quantos elementos nós temos. Dessa forma, eu espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu dia e que tudo vá bem para você. Um beijão no coração
Esse é o sentimento do professor Gilnânio. Tchau, tchau.